bem-vindos a mais um Minuto Cast, o podcast do Minuto da Terra. E hoje eu tenho o prazer e a honra de trazer aqui um grande amigo, um grande parceiro. Ele que é pai da Lívia, pai do Vitor. É engenheiro agrônomo? Não. Gente, eu descobri hoje que ele não é engenheiro agrônomo, mas ele trabalha no agro há muito tempo, é uma das pessoas que vem contar para nós a sua história. Seja bem-vindo, Aloísio Cominetti. É um grande prazer trazer você aqui para o nosso bate-papo de hoje. Obrigado, é um prazer meu estar aqui com vocês, contigo, conversando um pouco sobre o que é esse negócio, o agronegócio, e espero que a gente tenha um momento bem produtivo aí em conjunto. E o que são as pessoas que fazem esse agro aí, como eu digo, acontecer pelo mundo afora, né, Aloísio? E eu queria conhecer um pouquinho mais do Aloísio. Eu falei que ele é pai da Lívia, pai do Vitor. Me conta um pouquinho como é que foi essa experiência, Luiz, e como que é conseguir conciliar, né, a vida do agro, que a gente sabe que você viaja para vários lugares, com a família, como que é a experiência como pai? Bom, o agronegócio, quem trabalha com agro tem uma jornada diferente, né? Desde o agricultor tem uma jornada diária que nem sempre tem uma limitação de horário, de tempo, e assim é a nossa vida de executivo dentro do agronegócio. Ela é uma vida que precisa da presença, precisa estar perto, e conciliar isso com a família é um tanto quanto complicado, porque nem sempre a gente tem horário para ir buscar os filhos, ou até mesmo pegar na escola, levar em alguns lugares. Os compromissos, o dia a dia vão consumindo a gente, então de certa forma, nós precisamos nos regrar para poder também estar próximo da família e próximo dos negócios. Então, é um desafio bem grande mesmo, né? Mas nada que a gente não está acostumado a fazer no dia a dia. Aí. Quantos anos tem o Vitor? O Vitor tem 2 anos e 7 meses. Ah, ele é mais novinho. Pequeno. Ele é um bebê pandemia, né? É? Olha só. E me diz uma coisa, Luiz, a gente, né, geralmente tu projeta, assim, algumas coisas, né? Como é que tu vê o teu filho no futuro, assim, dentro do segmento, fora do segmento, ou não? Nem sonha isso ainda. Acho que todo o pai quer o melhor para o filho, né? Mas lá no fundo, eu gostaria que ele seguisse, né? Seguisse a trajetória. Ele é um menino pequeno, jovem, né? Mas ele já tem alguns sinais que ele, até por estar no meio, no convívio, né? Então ele tem alguns sinais que me levam a entender que talvez no futuro a gente vai ter alguém ligado à agricultura, ao agronegócio também dentro de casa. Olha a expectativa aí, né, gente? A Luísa me diz uma coisa, tu seguiu? Teu pai era do segmento, era do agro? Eu comentei antes ali que ele não é agrônomo, a gente descobriu agora que não era agrônomo, né? Mas conversando, e daí eu tive que mudar o discurso aqui. Me fala um pouquinho da tua formação, assim, isso vem da família? Tu sempre sonhou em trabalhar no segmento, Luísa? Eu sou filho de pequenos produtores, né? Então minhas raízes são no agro. Vivi junto com meu pai até os 14 anos, meu pai, minha mãe, minha família. Eles ainda residem no interior. Eles moram onde? Em que lugar? Em São Valentim. São Valentim, próximo de Erechim? Próximo de Erechim. E aí com 14 anos eu fui pro colégio agrícola, né, buscar uma formação técnica, que era aquilo que eu almejava, né? Eu nunca consegui me enxergar fora do agronegócio, fora desse meio, até por gostar muito do campo, daquilo das coisas boas que o campo trazem para a gente. E aí fui fazer a formação de técnico agrícola, me formei com 17 anos, fiz meu estágio, tentei entrar no mercado de trabalho, mas como eu não tinha 18 anos era um problema, né? Então acabei aguardando uns dias aí até que comecei a trabalhar numa cooperativa lá da região de Erechim, onde eu trabalhei por um tempo. Depois acabei iniciando na época se falava faculdade, né? Faculdade de Administração de Empresas. Fiz ela em Erechim, na universidade lá na URI. E
E aí nesse meio de caminho acabei trocando de empresa, fui trabalhar numa empresa numa multinacional que trabalhava com fertilizante, hoje é a Timac, Timac Agro. Depois tive uma trajetória logo em seguida dentro da Decalb, né? E aí fui buscando minha formação também profissional, fazendo uma MBA em gestão de empresas, depois fiz mais uma outra MBA no INSPER de gestão de negócios. Então foi conciliando o técnico e a gestão, digamos assim, né? A minha vida sempre foi pautada assim, um pouco da teoria, um pouco da prática. Em tudo que eu ia fazendo, eu fui tendo essa experiência. Para mim foi fantástico, foi muito boa. E me diz uma coisa, tu falou que com 17 anos ali, foi difícil essa entrada tua no mercado, se a gente fosse fazer uma linha do tempo, né? Quais que foram os teus desafios, assim, quando tu se formou? Porque a gente, às vezes, quando se forma, já quer trabalhar, já quer colocar em prática, né? E aí a gente se depara com várias coisas que a gente não estava nem preparado e nem visualizou isso, às vezes, quando está se formando, né? 17 anos é super novo. Conta para nós um pouquinho lá, volta um pouquinho no tempo. Como que foi teu maior desafio, assim, dessa entrada no mercado? 17 anos a gente ainda tem uma cabeça... a imaturidade ela ainda persiste, por mais que, enfim, tenha evoluções, mas a gente não está totalmente preparado. Talvez tem pessoas que ainda não sabem o que vão querer trilhar como carreira, o que vão fazer. Eu tinha muito comigo que eu queria atuar no segmento, na área técnica, né? E na época era muito mais focado a assistência técnica, nem imaginava tanto a parte de vendas e a parte comercial, gestão, enfim. Isso ao longo do tempo foi me desafiando e me colocando nesse caminho. Mas naquele momento a maior dificuldade que eu encontrei era se colocar mesmo no mercado de trabalho. Uma porque não tinha experiência, a outra porque existia uma concorrência muito maior dentro do segmento. Hoje tem vagas à vontade, né? Mas na época as vagas eram limitadas, ou tu ia trabalhar dentro de uma cooperativa, ou tu ficaria numa segunda via aí, que seria trabalhar numa revenda, ou até mesmo voltar para a lavoura junto com os pais. Não tinha uma demanda por pessoas tão grande, então essa eu acho que foi a maior dificuldade que eu tive, que foi dar esse primeiro passo, conseguir essa oportunidade, né, de entrar. E hoje tu está numa das maiores, digamos assim, uma das maiores distribuidoras, né, de insumos aqui do Rio Grande do Sul, também indo para o Brasil afora, que é a Futura, né, a Futura Agrícola. E como que tu foi da cooperativa até esse cargo de diretor de negócios lá na Futura, né, Luiz, que é um desafio, né? Tu estava falando antes, assim, quando a gente tem 17 anos, a gente não está preparado. Na verdade, eu acredito que a gente está sempre buscando, né, se preparar para tudo, porque é uma construção constante. Porque os desafios que tu tinha lá atrás, hoje a gente tem outros desafios. E como tu disse, assim, antigamente, eu percebo no agro também que essa evolução que a gente vem acompanhando, não só na questão, assim, dos desafios que eram antigamente, que era poucas vagas, não tinha essa, como que eu posso dizer, esse cenário tão grande de oportunidades. Porque às vezes hoje, por exemplo, tu tem uma oportunidade de fazer tanto assistência técnica, o comercial, chega dentro de uma multinacional, tu tem N oportunidades, né? O marketing no agronegócio, que é a nossa área, aí tu tem lá a parte comercial, a parte de assistência, a parte de laboratório, pesquisa, a parte de gestão dentro do agronegócio. Então, é um leque de oportunidades onde a gente consegue visualizar que antes tu não tinha, tu tinha realmente muito limitado, né? E até eu acho que hoje, tenho certeza, o agro ele tem crescido cada vez mais. Eu acho que é um dos setores que mais emprega e que mais cresce, né, no Brasil e no mundo. Então, a demanda por profissionais é grande e o crescimento desses profissionais em busca disso também é muito grande, né? Como que foi essa tua trajetória de início ali na empresa? No grupo mesmo, tu tá há quantos anos? Eu tô há 13 anos
no grupo Vega, né, que é dono da Sementes Estrela e da Futura. E eu iniciei então há 21 anos atrás, agora em julho fez esse... E há 21 anos atrás, de fato, era tudo muito diferente, né? E agora eu lembrei também que quando tu me perguntou, o meu caminho era para ser agrônomo. Só que naquela época não era que nem agora que a gente tem a universidade que faz agronomia de noite, no sábado, né? Naquela época ou era tempo integral numa universidade federal ou era numa universidade particular, tempo integral também. E eu não tinha condições de pagar ou de parar, meu pai também não tinha isso. Então o meu caminho foi o quê? Eu quero ser um profissional reconhecido no mercado, quero me preparar, né, para alçar outros voos, e eu acho que nesse sentido a gente nunca está pronto, né? Hoje a gente entende que a gente nunca vai estar pronto, a gente sempre tem muita coisa, muito mais a aprender, né, do que passar. E na época, então, isso é uma coisa que vem do meu pai também e da minha mãe. Eles sempre educaram nós que existiam dois caminhos. Um, para a gente crescer, é você estudar, ter conhecimento. O conhecimento era a base do crescimento. E o outro é um caminho que a gente nunca quis seguir, que é aquele outro da malandragem, da expertise. E esse era sempre colocado em cima da mesa, em xeque, colocando como o caminho ruim e o caminho bom. E graças a Deus, por ouvir eles, eu peguei essa outra via, né? E o grande desafio que eu tive nesses 21 anos de mercado foi me adaptar também com todas as mudanças que tiveram. O agro nos últimos 5, 7 anos é uma realidade muito diferente daquele agro lá da época dos anos 2000, onde nós tínhamos uma agricultura que não tinha essa base forte, faltava muita tecnologia, faltava profissionalização, ao mesmo tempo que se enxergava que era uma área que faltava muita coisa, ela era uma área cheia de oportunidades. E foi olhando essas oportunidades que eu fui também fazendo a minha carreira, buscando sempre fazer o melhor, né? Com foco, determinação. E eu sempre tive um sonho comigo, né? Que era ser um executivo, um profissional, e aí eu fui descobrindo algumas coisas que eu gostava, que é da parte comercial, da parte das pessoas, né? Fui entendendo que para isso acontecer passa muito pelas pessoas, mas pela organização do negócio, pela liderança, por aprender e também desenvolver em algum momento esse outro lado que é liderar as pessoas, né? E aí tive a oportunidade de vir em determinado momento para dentro da Sementes Estrela, depois de ter passado pela cooperativa, pela Timac, pela Monsanto. Tudo isso dos 17 aos 21? Dos 17 aos 25. 25. Foram em 8 anos eu troquei 3 vezes de empresa, né? E acabei vindo para uma empresa familiar, onde que agradeço muito ao Efraim, que é o proprietário, por essa visão que ele tem de negócio, por esse empreendedorismo e ao mesmo tempo por ele confiar nas pessoas e também por ele estimular a gente a acertar e errar. Dentro da estrutura, na época eu cheguei para tocar a área de insumos dentro da Sementes Estrela. E nós tínhamos um setor onde que era junto com a área de grãos, com poucas pessoas, se tinha uma expectativa super baixa. Eu vou trazer números aqui. Em 2010, safra 2009, 2010 foi quando eu entrei, nós tínhamos uma expectativa de faturar 7,5 milhões de insumos dentro do grupo como um todo. E hoje, graças a Deus, esse número aí se multiplicou aí umas 80 vezes, tá? E a gente consegue,
por meio de muito trabalho, muita dedicação e também por meio de várias pessoas que ajudam, que fazem o dia a dia acontecer, tá nessa posição de diretor de negócios dentro de uma empresa que tem um objetivo muito claro. Não é ser a maior, mas é sempre buscar o melhor. E aí, tu teve assim, a oportunidade de entrar, então, primeiro a Timac, na época ela era... Era a Roullier. Roullier, que é uma multinacional, né? Multinacional Eu acho francesa. que o pessoal que tá cursando agronomia, acho que eu vejo isso muito assim nesse pessoal, o sonho também de trabalhar numa multinacional, né? E aí, você tendo essa experiência da multinacional indo para uma empresa familiar, qual foi a tua percepção de diferença? Porque tem uma diferença grande, mas quando a gente fala em diferença grande, a gente precisa entender, tipo, que essa diferença é no dia a dia e como que ela impacta o meu profissional. Às vezes assim, o que vai fazer eu buscar, qual que é a diferença de uma multinacional de estar trabalhando lá na prática e qual que é a diferença de ir para uma empresa familiar, né? Porque eu percebo isso, não sei se tu traz isso também, se tem essa percepção. Eu vou usar uma palavra aqui para contextualizar, que eu acho que muitos nem se dão por conta. A gente fala, é a palavra decisão. A decisão é decisão, de cortar alguma coisa para te ir atrás de outra. Então, tu sempre vai abrir mão de alguma coisa diferente. Na época que eu estava na Timac, depois acabei indo para Monsanto, né? E dentro da Monsanto eu vislumbrava que eu queria ser um representante, um RTV, né? Que hoje a grande maioria ou uma parcela dos estudantes saem da universidade e vão para esse segmento. E chegou um determinado momento que eu estava muito próximo de virar um RTV e aí surgiu a oportunidade de gerir um negócio de insumos pequeno, com uma visibilidade bem menor do que se eu fosse CRTV dentro da Monsanto, por exemplo, né, na época. E aí eu tive que optar. Nesse momento eu fui para o lado onde que hoje são coisas bem diferentes, são funções e atribuições bem diferentes. O RTV ele é um executor da estratégia, da companhia que é formatada, né? E ele tem que ter uma disciplina alta, né? E em vários momentos ele não tem o desafio para trabalhar com uma equipe de pessoas. E naquele momento o que me levou a deixar aquele sonho que eu tinha e ir atrás desse outro sonho foi que dentro da estrutura de uma revenda você tem que gerir as pessoas, no caso, na época, na minha função, né? Fazer a gestão das pessoas, criar coisas novas, se desafiar com montar portfólio, montar estrutura, né? É um conjunto, o que você falou. Quando você está dentro de uma multinacional, tu tem alguém que faz tudo por ti. Né? Se tu precisou do marketing, tu aciona o marketing, o RH, tu aciona o RH, TI, o TI. Dentro da revenda, principalmente as médias e pequenas, elas precisam do algo mais. Né? Elas precisam que tu crie outras habilidades. Né? E ela te estimula a criar habilidades que tu nunca imaginou, muitas vezes, que tu iria ter que criar. E esse desafio do novo, do intangível, do imperceptível, é uma coisa que em vários momentos me moveu, né, para aquilo que eu buscava. Então, quem está saindo hoje tem os caminhos. Dentro da estrutura das multinacionais, você faz carreira também, você cresce, você tem visibilidade, né? Basta ter o sonho, o foco e muita atitude e determinação. Acho que isso... Eu optei por ir para a distribuição, de lá para cá, né? Tenho o prazer de falar que participei do processo de integração da Futura Agrícola para dentro da estrutura do Grupo Vega, né? Que veio em 2013. Essa integração fez a gente pensar também a empresa diferente
E aí em 2017 tomamos a decisão de deixar a Sementes Estrela com sementes e a Futura com o negócio de insumos. De lá para cá fizemos alguns projetos de expansão, a fase 1, 2, 3, vamos ir para a fase 4. Né? Então, tudo isso eu não teria vivido se eu fosse trabalhar teria vivido outros projetos, teria que ter trocado talvez de estado, de cidade, né? Que isso é outra coisa que hoje todo mundo entende que se desafiar é sair do teu local para ir fazer alguma coisa fora daí. Né? Eu saio toda semana do local, mas eu entendo que a gente passa muito pouco tempo junto com as pessoas que a gente gosta, que são a família. E para ter sucesso, a gente pode ter sucesso aqui ou em qualquer outro lugar do mundo. A gente pode fazer a diferença onde a gente está, né? É isso aí. Que às vezes o pessoal quer, sei lá, fazer carreira brilhante em outros lugares, ou fora daqui, e às vezes tu abre mão, óbvio, de algumas coisas que tu só vai ver lá na frente o quanto elas são importantes, né? E tu pode fazer diferença onde você tá, se desafiar onde você tá, promover essa diferença onde você tá. Né? A Luísa me diz uma coisa, tipo, lidar com pessoas que é essa parte, a gente sabe o quanto é desafiador, né? Quanto a gente também tem que estar se autoconhecendo, se desenvolvendo o tempo todo, porque eu digo assim, tecnologia, a gente tem tecnologia, hoje tem recurso, né? Eu acho que, voltando lá na tua época, poucos queriam voltar para a propriedade do pai ou ficar na propriedade. Hoje a gente vê jovens assumindo a propriedade e assumindo a propriedade com autoridade, tocando a propriedade como um negócio, né? A gente percebe isso nos teus clientes, nos clientes que a gente atende também. Como que é lidar com essas pessoas? Como que foi desde o início teve alguma coisa que tu pode trazer para nós assim de experiência que às vezes lidar com a emoção ou às vezes ter que se impor, né? Com uma autoridade maior, assim, com relação a essa gestão de equipe? Para fazer gestão precisa ter bastante empatia e também precisa respeitar as diferenças e os diferentes. Então isso não é uma coisa de agora. Hoje se fala muito de inserir as pessoas, mas sempre foi assim. Então, isso não mudou. A inclusão, né, é um processo onde quem faz gestão sabe muito bem que sempre tem por trás do ser humano sempre tem uma habilidade, tem uma história e tem uma inteligência. E quando a gente começa a entender isso e linkar com aquilo que você quer, então o desafio sempre foi traçar a estratégia, a melhor estratégia possível e encontrar pessoas que a gente conseguisse de uma forma racional vender essa ideia para elas, para que elas se engajassem no projeto e elas com suas diferenças, suas habilidades conseguissem contribuir. E aí vem a parte da gestão, que é colocar as pessoas certas no lugar certo, né? Só que não tem lugar certo para aquela pessoa que tu não conhece ela na integridade. E então o maior desafio é conseguir juntar todos no objetivo principal, no que é o objetivo que a empresa quer ou que você em determinada área quer, mas respeitando e também desenvolvendo as habilidades, o que ele tem de melhor, né? E aí aqui tem um ponto que eu lembrei há dias atrás, que agora também acaba que vem para alguns colégios estão desenvolvendo, se a pessoa é boa em matemática, ele não fica fazendo aula de reforço de português para ele, fica fazendo aula de matemática para ele ser um matemático, né? No nosso tempo não era assim, no meu tempo não era assim. Se você tinha dificuldade, você ia. Só que ao mesmo tempo,
lá no começo, montando a equipe da Sementes Estrela ainda, lá da área de insumos da Sementes Estrela, na minha primeira reunião eu busquei em cada um isso, quem está junto comigo desde aquela época sabe e vai lembrar, é que eu disse, primeiro vamos, aqui a gente vai desenvolver o que vocês têm de melhor, o que vocês mais gostam de fazer. Depois, quando vocês estiverem fazendo isso aqui de uma forma perfeita, nós vamos olhar para outra parte, para nós ver o que precisa melhorar para que entregue o mínimo possível daquilo que nós precisamos daquela outra parte. Isso foi uma coisa que chamou muita atenção, porque nós tínhamos um menino que tocava gaita, né? E ele tinha saído da faculdade e ele me disse assim, Aloysio, eu só sei tocar gaita. E eu disse para ele, então vai vender semente de milho tocando gaita, cara. Dá um jeito aí. E depois acabou se tornando... Na verdade ele tinha conhecimento, ele faltava segurança, né? Mas ele, para tocar gaita, ele tinha segurança, então usa a gaita para vender. E é um pouco assim, eu acho que uma analogia bem lá de 10 anos atrás, mas que traz um pouco da realidade de agora. Sim. Muitas vezes a gente insiste com os profissionais em algumas áreas, em alguns lugares, onde que eles não estão motivados, onde que eles não estão felizes, né? E nós, como gestores, nós não motivamos ninguém. A gente só dá um estímulo para que eles busquem essa felicidade fazendo aquilo que eles gostam de fazer. É difícil de encontrar a perfeição, não tem modelo, não tem formato, né? Cada um tem a sua habilidade, a sua inteligência, como eu falei. Mas quando a gente encontra, as duas partes são saudáveis e tudo dá certo. E tu traz uma coisa muito importante, né, Aloysio, que é a gente conhecer esses perfis, conhecer a equipe que a gente tem, conhecer os perfis, como eles funcionam e como a gente acha o equilíbrio, porque eu acho que esse é o ponto, eu vou dizer, o ponto mais desafiador, porque dentro de uma equipe, a gente tem uma equipe aqui de 12 pessoas praticamente, cada um tem um jeito de funcionar. Na verdade, eu vou dizer que tu traz 2 pontos muito importantes. Um é você conhecer a tua equipe, conhecer o perfil e funcionamento de cada um. E o outro ponto é você promover dentro desse conhecimento aquilo que realmente essa pessoa tem mais habilidade para fazer, que vai dar consequentemente mais prazer nela, né? E aí se encontrar o equilíbrio. A bem da verdade, né? Eu não tenho formação para isso. O que eu tenho hoje comigo é a bagagem de ter trabalhado com pessoas esses 20 e poucos anos. Então, o meio que faz muito isso, a parte de RH, enfim, eles têm várias técnicas para identificar. Mas tem uma coisa que eles também trabalham muito forte e que precisa, que é essa parte do calor humano, né? Que isso... o feeling, a percepção, né? Isso são habilidades que nós gestores vamos criando para justamente isso, de uma forma não evasiva, né? De não entrar na vida das pessoas, mas que elas possam também, mas que a gente possa entender um pouco de como que é o dia a dia dela, o que é o ambiente, o que deixa ela nessa conexão. Se fala muito do futuro, inteligência artificial, muita coisa vai ser mudada, vem a tecnologia, né? Vai ter um robô que vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas hoje se fala muito, e aí para chegar no ponto do equilíbrio, se fala muito do modelo híbrido, porque sempre vai ser híbrido. Tu vai ter uma parte que tu vai usar muito a tecnologia, a máquina, tu tira o fator humano, mas por outro lado, eu falo que tem a inteligência artificial, mas precisa da inteligência humana para ser a mola propulsora daquilo que a gente quer que a inteligência artificial faça. Então sempre a gente vai ter um misto, e aí entra a parte do equilíbrio, que o equilíbrio nas pessoas não é o equilíbrio no dia a dia, na tarefa, numa coisa ou outra. Eu vejo que é o equilíbrio pessoal e profissional. Então, quando alguma das duas partes estiver desencaixada, a gente não vai ter.
E aí, trazendo para dentro das organizações, a gente tem uma outra situação que fazem as pessoas ficarem. Ou é uma expectativa de crescimento, que a gente fala muito na governança, porque a governança, ela, de certa forma, ela organiza toda a empresa. Né? E quem tem uma governança forte tem empresas longevas que entregam resultado a longo prazo. Tem a questão financeira, que ninguém trabalha de graça. A gente eu trabalharia de graça se não precisasse de dinheiro para comprar aquilo que a gente precisa para atender nossas necessidades. Né? E tem um terceiro ponto, que é o ambiente de trabalho. Então, como que a gente faz a nossa parte como empresa com essas 3 perspectivas das equipes, né? Que hoje os mais jovens também vêm com muitos desafios e causas e propósitos, né? E às vezes até esquecem a vocação deles em busca de uma causa ou de um propósito. Né? Então, mas os que encontram também fazem muito mais. Fazem acontecer, né? Fazem acontecer. Então, quando a gente olha para esses 3 fatores, essa é a nossa responsabilidade como empresa, é trazer esse ambiente. Ao mesmo tempo, se ele tiver esse ambiente feliz, lá fora é mais fácil. O contrário também é verdadeiro. Verdade. Só que o que a gente consegue mudar é aquilo que a gente tem dentro da nossa estrutura. Né? A vida pessoal das pessoas, que nem eu falei, a gente não pode ser evasivo ou querer mudar. Cada um tem o seu estilo, seu estilo de vida. Então, e não existe um bom ou ruim. Sim. Existe aquilo que te faz feliz. Bem, né? Faz feliz, exatamente. E aí, juntando as duas coisas, tu tem a prosperidade, que é conseguir colher resultados, tanto ele no seu dia a dia, quanto em casa, né? É o equilíbrio, né? O equilíbrio. E me diz, Aloysio, quantas pessoas tu faz a gestão lá? Quantas pessoas hoje estão na sua gestão? São mais ou menos 70 pessoas. Né? É lógico, eu são 4 gerentes, mais 3 coordenadores, 5 gerentes e 3 coordenadores. Então, eu hoje sou mais um braço de apoio dos meus gerentes para fazer a gestão, do que propriamente estar no dia a dia com essas pessoas, principalmente nos processos e na tarefa. Né? Então, o meu trabalho é muito mais um trabalho de retaguarda para apoiar. E esse é o meu desafio, é conseguir passar um pouco para essa minha equipe de gerentes aquilo que eu aprendi até hoje, né? E aquilo que eu consegui desenvolver para que eles também possam fazer com as equipes deles. Né? E você tem na tua gerência mulheres? Como que é os cargos das mulheres? Como é que está a participação delas aí na empresa, no segmento? Como é que tu enxerga isso? Na área comercial ainda a participação é bem baixa. Né? A gente tem uma dificuldade de encontrar. A área comercial, ela é a área onde que vai ter contato com o agricultor, a área de vendas, a área da assistência técnica. E nem todas as mulheres que saem da universidade hoje, elas buscam isso. Então, elas são mais para que área, assim, na tua percepção? A mulher que se forma em agronomia, ela vai para... Elas gostam não, mas a grande maioria vai para a área, até vai para a área técnica, mas que para que isso seja um trampolim para elas poderem ir para uma área um pouco mais administrativa, mais estratégica, né? Mais tática, do que de fato uma área que tem o tático e o operacional, que a área de vendas, ela é tático e operacional. Né? Então, quando a gente, olhando assim a nível de estruturação, muitas saem e buscam um laboratório, muitas saem para trabalhar nas multi, né? Ou para dentro da área onde que precisa um pouco mais da criação e sai da operação. Né? E aí que entra dentro da nossa área de inteligência comercial e marketing, eu tenho uma coordenadora que faz esse papel, né? que coordena, e ela também, dentro dessa estrutura, ela tem na sua base aí, na área de compras, que é uma área que a gente também tem mulheres,
Mas na área de liderança ainda eu não tenho nenhuma gerente mulher, né? Mas vou ter, não tenho dúvida, vai ter, precisa. A gente tem, sabe, que vai dar um equilíbrio. E dentro da nossa estrutura, a gente já tem mais ou menos aí 35% que são mulheres. Olha só. E eu não tenho dúvida que a gente vai... E é preciso, né, Luiz, porque a gente vê assim o quanto o papel da mulher pode contribuir e gerar esse equilíbrio que a gente estava comentando, de várias maneiras, né? E não só o papel da mulher, eu acho não, né? Você conseguir juntar os diferentes que eu digo é no sentido das pessoas com percepções diferentes, com realidades diferentes, com habilidades diferentes. A mulher em si, por essência, eu acho. Por essência, ela já tem algumas características que vão trazer um equilíbrio maior, né? E é isso que a gente busca dentro das estruturas, fazer essa diversidade acontecer, para que a gente não tenha não seja uma empresa engessada, um quadradinho, né? A gente quer que a empresa cresça, que atinja outras áreas, enfim, faça o trabalho dela. Nós estamos falando de mulher, né? A gente não falou da Lívia. E aí tu estava trazendo que o Vitor, né, digamos assim, já é uma expectativa, mas já é um sonho, assim, e é normal, todo pai traz isso, né, projeta, que nem eu falei ali. Como é que foi a Lívia e o que tu imagina, assim, da Lívia? Que a gente trouxe do Vitor, talvez entrar no setor do agro, né, e a Lívia? A Lívia é a primeira filha, né, então ela... dizem que as meninas são do pai, e é verdade. Né? Ela tem um carisma enorme, assim, ela tem 7 anos. Em algum momento a gente espera que ela vá seguir alguma carreira. Agora começa a se desenhar outras coisas, mas quando ela era bem pequena dizia que ela ia ser juíza, né? Por quê? Porque a personalidade dela, o formato, a Lívia, ela tem desde pequena algumas características natas de liderança, né? Então eu sei que está bem longe aí, a gente espera o melhor dos filhos, né? Claro, com a gente vai criando as expectativas, com certeza. Mas eu não tenho dúvida que se eu conseguir transmitir um pouco dos valores e a educação que eu recebi dos meus pais, ela vai ser uma bela profissional e o que ela decidir, para mim, está decidido. Então, a gente traz isso dos pais, né? Você estava comentando ali lá no início que os teus pais te incentivaram, te incentivaram a estudar, a buscar conhecimento, né? E realmente, outra questão que tu trouxe que é o ambiente que nos transforma. Então, o quanto nossos filhos seguem o nosso modelo, seguem os nossos exemplos, a gente sabe disso, né? E eu quero te perguntar, tu seguiu o que o teu pai projetou? Hoje o teu pai te olhando, né? Teus pais, aliás, como é que tu vê, assim, essa liderança? Tu disse que tinha o sonho de ser um executivo, você realizou esse sonho e com certeza ainda tem muita coisa para realizar, Luiz. Vamos finalizar com essa questão aí dessa trajetória do teu pai para você e de você para os filhos, que é um exemplo, né? Tu acha que realizou? Como que teu pai te vê hoje? Olha, nesses 20 e poucos anos, eu fiz o meu melhor para chegar onde que eu cheguei e também não pretendo parar por aqui, mas se parasse, eu acho que hoje meu pai lá tem um sentimento de dever cumprido comigo e com os meus irmãos. Tenho um irmão mais velho, um irmão mais velho e uma irmã mais velha que eu, né? Eles estão no agro ou não? O meu irmão trabalhou por um bom tempo em empresas do agro e agora ele decidiu tocar a lavoura lá no meu pai. Olha que legal. E é uma área pequena, mas é uma área que eu digo que ele também se encontrou, voltou a fazer. E a minha irmã trabalha dentro de uma empresa,
uma indústria em Erechim, a Comil, né? E também está numa posição bem interessante lá e que retrata um pouco daquilo que acho que o meu pai hoje ele deita de noite e diz assim, não, ele e minha mãe valeu a pena, né? E é isso que eu quero no futuro para mim, poder transmitir um pouco esses valores para os meus filhos e que eles tenham o sucesso deles não precisa ser profissional, precisa ser o sucesso como ser humano, né? Tendo isso, o profissional depois ele vem, isso não... E o sucesso como ser humano é a gente poder estar sempre conseguindo ajudar o próximo. Tornando as pessoas cada vez melhor, né? Eu acho que o ambiente, que nem a gente estava comentando, assim. E tu é casado com uma mulher do agro também? Não, assim, não. Nós não falamos da tua esposa, vamos falar da esposa. Eu sou casado com a Camila, né? A Camila hoje ela tem uma consultoria de imagem e estilo, trabalha lá em Erechim, né? Dentro da região lá. A gente é casado fazem 9 anos, né? E ela também não era dessa área, ela acabou que no meio do caminho descobrindo e que ela era uma pessoa apaixonada por isso, e teve a oportunidade de começar a desenvolver, e nos últimos 2 anos ela abriu essa empresa de consultoria e graças a Deus está feliz. Que bom, isso que é importante, né? Mas eu perguntei se ela era da área, porque geralmente é a tendência, né? Dentro do segmento agro, conhece a pessoa que também é do agro, ou dentro do segmento médico, conhece a pessoa do... E aí, às vezes pode ser que não traga esse equilíbrio de troca, né? Que isso é muito legal. Tipo, tu chegar em casa, falar do teu ambiente e a pessoa, teu parceiro trazer outras novidades e ter essa contrapartida é muito bacana, né? Se tivesse 2 pessoas do agro lá em casa, ia ser um negócio... Ainda mais se fosse de empresa de concorrente, né? Aí nós não teria problema nenhum. Eu acho que isso é uma parte do crescimento e da evolução também de tudo, né? Há muito pouco tempo atrás era muito mais comum. Hoje, quando a gente olha para essas gerações de agora também, né? Tem essa troca, essa mescla, né? Porque de fato as pessoas, independente de onde elas estão, elas buscam estar bem, buscam equilíbrio, né? E eu acho que tudo vai se complementando e se relacionar com pessoas, né? Luiz, para nós encerrar então, eu queria que tu deixasse uma mensagem, né, para esse pessoal que então a gente trouxe aqui questão de desafios, de gerações, né, de pessoas que saem da formação e encontram aí multinacionais, encontram empresas. Uma mensagem no geral, assim, para esse pessoal que está entrando no mercado do agro, né? Às vezes eles saem meio perdidos, não sabem para onde ir. Qual que seria a tua mensagem, assim, diante de um mercado que hoje, né, voltando, a gente está com um mercado mais promissor, né, do Brasil e do mundo, e com muitas áreas aí de oportunidades. O que você diria para essa geração que está aí chegando nova? A primeira coisa é que eles procurem se encontrar, procurem entender o que faz eles felizes, qual que é aquilo que ele mais gosta de fazer, e que nesse meio de caminho ele comece a desenvolver as habilidades que precisa para desenvolver com excelência aquilo que ele vai fazer. Isso ele vai ser uma coisa fácil, ao mesmo tempo difícil. Fácil porque vai estar fazendo o que gosta. Difícil porque precisa tempo, dedicação, disciplina, determinação. Só que nesse meio de caminho, um conselho que eu dou é que todos tenham um sonho, mas que esse sonho não se transforme num pesadelo, porque a gente vive
o futuro que a gente tem é o futuro que a gente traçou. A gente antecipa uma tendência. Você, quando foi fazer a estratégia, você queria uma empresa. Você estava enxergando 10 anos lá na frente, não estava fazendo para o agora. Porque se fosse pelo agora, talvez você teria desistido. Isso aconteceu comigo também. Se olhasse o agora, muitas vezes, inúmeras vezes a gente teria desistido. Né? Mas por que eu não transformar num pesadelo? Porque sim, a gente precisa abrir mão de algumas coisas, a gente precisa se dedicar, mas a gente precisa viver também. Né? E o equilíbrio, acho que hoje a gente consegue resumir muita coisa aqui. O equilíbrio é que vai trazer o sucesso para todo mundo. Né? E encontrem empresas que tenham liberdade, que vocês possam desenvolver os projetos, que desafiem vocês, que vocês possam lá também encontrar um ambiente onde que os valores, onde que vocês consigam pegar a vocação que vocês têm com os valores em comum que vocês vão encontrar, e vocês vão com certeza ter sucesso e desenvolver um trabalho que vai gerar muitos frutos no futuro. Que bacana, né? A realidade que eu vivo hoje é fruto daquilo que eu sonhei e planejei ontem, né? É isso aí. Essa é a mensagem, pessoal. Mais uma vez, obrigada, Luiz, por estar trazendo aí tua experiência, tua história riquíssima. E a gente se encontra aí no próximo. Muito obrigada, pessoal, no nosso próximo Minuto Cast. Obrigado a vocês, Fábio, e a estratégia pela oportunidade. E a gente se coloca à disposição aí de todo mundo. Obrigada, pessoal.